Olá, caminhantes! Eu decidi fazer essa constelação na água, diagnóstico do conflito, um pouco diferente das que você já tem aí no feed, que você pode verificar várias formas diferentes, diferenciadas, de conflitos diferentes, em que se pode utilizar a constelação na água diagnóstico. Eu decidi mostrar essa aqui um pouquinho diferente, para você entender como que ela acontece no bastidor, para você também sentir se ela faz sentido para você, porque eu só quero que você venha para o grupo exclusivo da turma 3, que vai ser lançado lá, a turma 3 da imersão Meu Lugar de Força no Conflito, se essa ferramenta da constelação na água, enquanto diagnóstico, fizer sentido para você. Então vem comigo agora, que eu vou te mostrar aqui como que foi feita esta constelação. A demanda foi a seguinte, vamos lá. Durante essa semana, eu coloquei uma caixinha de perguntas para que você trouxesse algo para que eu pudesse olhar na constelação na água diagnóstico. E aqui está uma demanda de uma advogada. Por questão de sigilo, privacidade, não está o nome dela e nem nada aqui, só ela vai saber que é para ela. Eu também aviso ela que a constelação dela é essa aqui, mas utilizando a dor dela, que pode ser uma dor sua também, eu realizei a constelação na água, diagnóstico do conflito, para isso que ela trouxe. Porque a minha vida profissional nunca decolou? Para onde olhar? Olha o pedido dela, é um cliente aqui, dizendo para onde que eu olho, eu tenho esse conflito, a minha vida profissional não decola, a minha advocacia está parada, não vai. Para onde eu olho? Com base nisso, eu fiz a constelação na água, diagnóstico do conflito, e eu vou compartilhar aqui com vocês como que ela foi feita e eu vou explicando. Aqui eu coloquei ela. Nós sempre começamos a constelação na água, diagnóstico, por quem está olhando para o cliente. Então, começa ali com ela. Na imersão, eu explico direitinho como que faz essa peça, por que que faz assim, por que que é desse jeito, por que que não é, aonde que começa a colocar. No curso, eu explico tudinho. Aqui o que eu quero mostrar para você. Coloquei ela, é esta a advogada. Em seguida, coloquei o pedido, a profissão, a advocacia, que está representada pelo amarelo. Então, a advocacia é o amarelo. Perceba que elas se tocam, se juntam, tem um ponto de contato, no entanto, olham para direções opostas. A cliente olha para uma direção e a advocacia olha para outra. Marcelo, o que é o olha? É essa abertura. Esse sinalzinho de abertura, essa boquinha, é o olhar, é para onde está olhando. Então, perceba que a cliente olha para um lugar e que a advocacia olha para outro. Quando a gente faz a constelação diagnóstico, nós começamos com algumas peças, aguardamos o movimento. Não tem movimento, colocamos outra peça. Que peça é esta? O pai. O azul representa o pai. Logo em seguida vai vir a mãe. E eu já vou contando aqui. Por quê? Quando eu fui pegar as peças para colocar na água, eu peguei dois representantes. Um para o pai e um para a mãe. Quando eu peguei estas peças, elas vieram invertidas. A mãe veio do lado direito, que é a força do pai, e o pai veio do lado esquerdo, que é quando representa a mãe. Isso eu explico tudo no curso, na imersão, tá? Conforme isso, o que dá para perceber? Que esta mulher, ela tem uma energia masculina forte. Ela está muito mais conectada no pai do que na mãe. Então, eu coloquei o pai na direção do olhar dela, porque é onde ela tá. Perceba que ela olha para o pai. O pai é o azul. A mãe se conecta com a advocacia, que é o amarelo. A mãe tem um ponto de contato com a profissão dela, que é a advocacia. E a mãe olha para ela. A advocacia olha para a mãe olha para a advocacia, a cliente olha para o pai olha para a cliente, mas a cliente não olha nem para a sua profissão,
nem para a sua mãe. Então, logo em seguida, você vai observar aqui que não vai tendo muito movimento, ó, se você observar, não tem muito movimento, tá muito parado mesmo, que é bem essa dor dela, porque não decola, porque tá parado. Logo em seguida vai entrar mais uma peça, que é a criança dela. O que essa peça vem representar e por que ela foi colocada? Uma mulher que está no pai, que olha para o pai, não tem força do seu feminino para estar na profissão, porque a profissão da mulher, em essência, ela é feminina. Se você, mulher, é extremamente executora do fazer, você vai lá, faz, está sempre competindo, você é uma mulher masculina. Então agora entra a criança. Esta peça vai mostrar onde que esta mulher adulta ficou. Que momento, que lugar essa criança dela decidiu lá atrás, há anos atrás, que ela não iria tomar a mãe. E esse não tomar a mãe traz as consequências de estagnação para a profissão dela. Porque a advocacia, ela trata você exatamente do mesmo jeito que você trata a sua mãe. Marcele, mas não faz sentido porque eu me dou bem com a minha mãe. Mas a sua criança, em algum momento lá atrás, no passado, ficou perdida, esquecida, esperando e reivindicando algo da sua mãe. A sua criança, ela está muito mais no seu pai do que na sua mãe. E não tem como isso dar certo para uma mulher. Uma mulher, para prosperar, ser abundante, decolar na sua profissão, deve fazer o caminho em direção à mãe. É ali que está a nutrição, a segurança, o sucesso, a riqueza, a abundância. Quando a mulher tem o pai como figura de afeto, como figura de segurança, como porto seguro, como figura de força na sua profissão, ela é uma mulher masculina, ela executa, ela compete, ela faz, mas chega um momento que ela cansa, ela se torna procrastinadora, porque ela é uma filhinha do papai. Vejam aqui nesta constelação diagnóstico que tá parado, não tem movimento, mas olhem os olhares, peguem as aberturas das peças que são os representantes. A criança é o rosa, que olha para o amarelo, que é a profissão. A criança olha para a profissão e olha para a adulta. Então, pulando a profissão, ela olha para a adulta. Para onde a adulta olha? Nem olha mais agora para o pai. Quando uma pessoa na fase adulta não se trabalha em relação ao pai e à mãe, as dores que ficaram lá atrás, as reivindicações da criança, não tem como ir para o sucesso e a prosperidade. No workshop Caminhando para o Sucesso na Advocacia, nós trabalhamos a dinâmica pai e mãe para que isso seja acoplado em você, para que você caminhe. Na imersão, meu lugar de força no conflito, que é o que eu estou falando aqui, que utiliza a constelação na água enquanto diagnóstico, nós temos dinâmicas específicas para olhar para o papai, para olhar para a mamãe, para olhar para essa sua criança, papai e mamãe juntos. E aí, como que faz a resolução? Porque você tá aqui, ó, olhando, o que que eu faço com tudo isso aqui? Tá, eu tô vendo aqui que a minha criança, que é o rosa claro, não olha para a minha mãe. Aqui tá voltando o vídeo porque já passou o tempo, né? Eu tô olhando aqui nessa constelação diagnóstico que eu, adulta, não olho para lugar nenhum, que eu tô muito mais conectada com meu pai do que com a minha mãe, que a minha profissão tá conectada com a minha mãe com a minha profissão, mas que eu não olho para isso tudo. Ok, entendi. E o que que eu faço com isso? Como que eu saio desse lugar? Esse como é no curso. Na imersão, nós trabalhamos pro caminho de resolução, um caminho de iniciar, um passo para você iniciar, para você acoplar isso que você começou a ver, porque funciona assim. Até hoje, até este momento aqui,
em que você fez esse pedido de olhar para o porquê a sua profissão não decolava, você sequer sabia para onde você tinha que olhar. Agora você sabe. É a partir deste momento que você sabe e começa a tomar consciência, é que começa o teu movimento de curar isso e de abundância. E você vai escorregar, e você vai cair, e você vai reincidir, porque a tua criança vai ficar te chamando para um lugar conhecido. Mas quanto mais você se trabalhar, quanto mais adulta você for ficando, caminhando com a tua criança em você, mais você vai reincidir sistemicamente. E não nessa reincidência que não sai do lugar e fica pedalando, pedalando, pedalando. Quero dizer para você, voltar aqui um pouquinho, que enquanto eu estava aqui arrumando para gravar esse momento aqui explicativo de como funciona a constelação na água diagnóstico, eu deixei a sua constelação diagnóstico do lado caminhando um pouquinho. A constelação diagnóstico, ela é para você olhar, perceber, ter clareza de onde o seu olhar está e começar um movimento de solução. Por isso que ela pode ser feita por qualquer pessoa que tenha esse interesse em ter essa ferramenta. Eu apresento ela para advogadas, porque na imersão nós também olhamos para os conflitos jurídicos, para o cliente, como que nós profissionais estamos em relação ao cliente, aquele conflito que chega até nós, e também como que o cliente está em relação ao próprio conflito dele. Porque se o cliente não olha para o conflito dele, e você percebeu isso numa constelação diagnóstico, você vai precisar conduzir o teu cliente para que ele olhe, tome o conflito, senão o conflito não vai se resolver. Diagnóstico é isso, é olhar para ter clareza do próximo passo. Quem é consteladora, terapeuta, advogada que tem esses dois lugares, terapeuta, consteladora, porque já tem formação para isso, e quiser fazer a imersão, pode fazer e pode continuar abrindo a constelação e seguindo. Não é o caso da imersão. A imersão é para olhar, ter clareza, diagnosticar e saber o próximo passo. E resolvendo isso como? Lá na imersão eu explico por meio de resolução, a gente coloca música, caminha, olha para dentro, acopla cada uma das dinâmicas. São mais de 6 dinâmicas que nós fazemos naquele sábado, em que nós ficamos imersas fazendo a constelação na água. E aí você tem dinâmicas bônus, como a Justiceira, a Salvadora, porque são lugares muito conhecidos no direito e que você deve saber como é que você está em relação a isso. Senão não tem como você sair. Salvar o conflito do cliente não é o teu lugar de força. A imersão, ela serve para isso, para te trazer clareza desse lugar para você dar o próximo passo. Para concluir aqui, quero dizer para você que colocou esse pedido aqui, que depois que todas as suas peças estavam ali na água, levou mais ou menos uns 7 minutos essa constelação diagnóstica, porque é esse o tempo, de 5 a 7 minutos, né? 5, 6, 7 minutos, não mais. Não deixamos mais do que isso, porque você não vai abrir constelação. Quando aconteceu esse movimento, todas as suas peças ficaram rodando juntas, foram caminhando juntas, como se estivesse todo mundo assim, ó, no mesmo lugar, sabe? A roda do hamster, no mesmo lugar, rodando no mesmo lugar sem sair do lugar. E quero te dizer que não depende do teu pai e nem da tua mãe, e nem da tua profissão e nem da tua criança. Depende do que você vai fazer a partir de agora com essa informação que você tem. E se você, assim como essa pessoa que trouxe esse pedido, sentiu alguma conexão, sentiu aqui que faz sentido, venha para a imersão, porque é lá que eu vou ensinar como você vai sair desse lugar para ir para o teu próximo nível, o teu próximo passo, tá bom? Então, vou te mostrar aqui como que ficou a última foto da sua constelação. Foi essa aqui. As peças se juntaram e aí elas foram rodando juntas. E essa foi a última posição. Você continua não olhando para a advocacia, que é o amarelo, não olhando para a sua mãe, não olhando para o seu pai, que é o azul, não olhando para a sua criança, que é o rosinha claro, mas
a sua mãe conectada com a advocacia, as duas se olham, o seu pai conectado na advocacia e a sua criança lá atrás. Então tem algo aí para você fazer de forma muito maravilhosa para você se transformar e dar um passo para decolar na sua advocacia. E se fez sentido para você, vai lá para o grupo exclusivo da turma 3 da imersão, porque é lá que eu vou passando as informações. Este grupo é um grupo de pré-inscrição para a turma 3 da imersão que vai acontecer em outubro. E é lá que eu vou também levando materiais exclusivos, conversando com vocês. Para entrar nesse grupo, link na bio. É só clicar e ir para lá. Então, desejo que a constelação na água diagnóstico toque você, faça sentido assim como fez para mim anos atrás, quando eu busquei uma ferramenta autônoma, dissociada da minha psique, que pudesse me ajudar a ter clareza para dar o próximo passo. Tudo de bom para vocês e desejo imensamente vê-los lá no grupo exclusivo e muitos de vocês no sim para estarem na turma 3 da imersão Meu Lugar de Força no Conflito. Abraço afetuoso e até breve.